Boa tarde. Eu sou a Ariadne, né? Para quem não me conhece, como Camila falou. E eu vou compartilhar um pouco da palavra hoje aqui. Acho que metade das pessoas que estão aqui, eu pedi oração. Mas eu sei que Deus nos usa, que não vem de nós, né? Que o que a gente vai falar aqui hoje é sobre a palavra e a autoridade não está em mim e em ninguém que vem aqui na frente, mas é da palavra do Senhor. E eu espero que a gente consiga aproveitar, né, esse momento aqui hoje e aprender mais sobre a palavra, sobre essas mentiras que a gente acredita sobre nós mesmas e que o Senhor me use, né, e também as irmãs no final, né. Eu não sei se vai ter perguntas, mas Mari sabe. Sim, enfim, a gente vai conversando. E qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, a gente pergunta ao pastor Ronaldo, caso eu não saiba responder, né? Deixa eu só ligar aqui. Pronto. Então, como eu acho que todas já sabem, a gente está estudando o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. É esse livro aqui, de Nancy Lee DeMoss. E a gente vai estudar hoje as mentiras que a gente acredita sobre nós mesmas, que são: eu não tenho valor, preciso aprender a me amar e não consigo controlar meu jeito de ser. Então, hoje a gente vai falar sobre essas 3 mentiras. Mas, antes, eu acho importante a gente fazer um resumo sobre as palestras que já aconteceram, porque elas são essenciais para tudo que a gente vai falar, não só hoje, mas ao longo do livro inteiro e desse estudo. Então, a gente teve 2 palestras, com Hendrika e com Jana, esposa do pastor Gustavo. E na primeira palestra, Hendrika falou sobre como começou tudo isso, né? Como é que a gente passou a acreditar em mentiras desde a criação e que tem se perpetuado até hoje. Todo mundo que nasce é pecador e todas nós sabemos disso. E ela falou sobre o ciclo da mentira e como a gente é liberta pela verdade. Então, a gente viu que a gente escuta a mentira, medita nela, acredita nela, passamos a agir baseadas na mentira e somos escravizadas por ela. E nós vimos que nós somos libertas pela verdade quando a gente reconhece que acredita em mentiras, a gente admite as áreas de escravidão e a gente substitui a mentira pela verdade, que é a palavra do Senhor. E na segunda palestra a gente viu com Jana mentiras em que nós acreditamos sobre Deus, que também é essencial para tudo, assim, não só esse livro, mas tudo que você pensar em estudar da palavra. Não sei o que foi isso. Mas tudo que a gente pensar em... Deixa eu tirar esse fio. Tudo que a gente pensar em estudar sobre a palavra, a gente precisa sempre ponderar o que é que a gente acredita sobre Deus, porque isso vai interferir, como Jana falou, em tudo na nossa vida. Então, as mentiras que a gente acredita sobre nós mesmas, elas partem das mentiras que a gente acredita sobre Deus. Então, ela falou sobre algumas mentiras, foram várias, né? Foi: Deus não é realmente bom, Deus não me ama, Deus é igual ao meu pai, Deus não é realmente o bastante, os caminhos de Deus são muito restritivos e Deus deveria resolver meus problemas. E a gente viu que a verdade nos liberta de tudo isso e o que a palavra diz sobre isso. E que, como a própria autora do livro diz, ela fala assim: aquilo que acreditamos sobre Deus é algo crucial, porque afeta aquilo em que acreditamos sobre todo o resto. Uma visão distorcida ou deturpada de Deus distorcerá a forma como vemos a tudo e a todos ao nosso redor. Uma das áreas particularmente afetadas pela visão que temos de Deus é nossa visão de nós mesmas.
Então, aquilo que a gente acredita sobre Deus vai afetar tudo em nossa vida. E como a gente pode constatar, né, como ela falou nessa citação que eu falei agora, o conhecimento de Deus é a única coisa que pode nos ajudar a conhecer a nós mesmas. Fora dele, não há como a gente se conhecer. Então, muitas vezes, e hoje em dia, muito se fala em se conhecer, né? Você precisa se conhecer, você precisa buscar o autoconhecimento. Mas a gente sabe que, longe de Deus, isso não pode acontecer. É somente nele que a gente vai enxergar a verdade, e fora dele, a gente vai enxergar mentiras ou verdades distorcidas, que são mentiras também. Porque muitas vezes a gente fala de meias verdades, mas na verdade é uma mentira que se utiliza da verdade. E isso faz com que a gente caia muito mais fácil, porque acaba pegando a gente de uma forma muito mais sutil e a gente não percebe. Então, a gente pode perceber, por exemplo, se a gente acredita que Deus não é realmente bom, a gente acredita que Deus ele é ruim. E, apesar da gente não falar isso com a nossa boca, dizer que a gente proclama a verdade, mas a gente age conforme a mentira. Então, na verdade, a gente acredita na mentira, né? Só que a gente não consegue enxergar isso. E se eu acredito que Deus é ruim, então eu vivo oprimida, ansiosa, angustiada, buscando controle, porque se Deus é ruim, eu preciso tomar conta de mim mesma, porque Ele não vai cuidar de mim. Então, se Deus não me ama, se é nisso que eu acredito que Deus ele é indiferente a mim. Então, Ele não se importa comigo. E eu vou buscar aprovação e amor nas outras pessoas. Se eu acredito que Deus é igual ao meu pai, eu vou, então, achar que Deus ele é falho, porque o meu pai é falho. Então, eu vou projetar isso em todas as pessoas ao meu redor. Inclusive, eu posso escolher amizades e até a pessoa com quem eu vou casar, aceitando qualquer pessoa sem qualquer critério, porque não tem por que ter critério se todo mundo é assim mesmo. E eu não vou encontrar alguém diferente. Ou, por exemplo, você tem uma visão bem pessimista da vida. E isso afeta as suas escolhas. E se eu acredito, por exemplo, que Deus deveria resolver os meus problemas, que foi uma das mentiras também que a gente viu na palestra passada, a gente acredita que Deus é mesquinho. Então, se Deus ele tem que resolver meus problemas e Ele não resolve, porque essa é a realidade com que a gente se depara, a gente vai ver que a gente precisa buscar pelas nossas próprias forças resolver as coisas a todo custo. Então, a gente não consegue fazer isso, claro, e a gente vive amargurada, triste, ou a gente começa a agir com indiferença com relação à pessoa e com um certo cinismo e desprezo, pensando, tudo é assim mesmo, então por que eu vou me importar, né? Ou a gente vai para o outro lado e fica, nossa, eu não tenho o que eu preciso disso e não tenho, e você vai se fechando, se fechando, se fechando, se isolando e acaba ficando deprimida, enfim. Então, eu falei um pouquinho disso e que também foi falado na palestra passada para a gente ver como as mentiras que a gente acredita sobre Deus, elas são a base de tudo. Até porque, como a gente já viu também, Eva, ela acreditou nessa mentira, ela não confiou na palavra de Deus. E a partir do momento que a gente não confia na palavra de Deus, a gente vai contra a palavra dele. E foi exatamente isso que Eva fez. Ela pensou, Deus não falou a verdade, não confio na palavra dele, então eu preciso buscar pelos meus próprios meios fazer aquilo que Deus não vai fazer por mim. E é assim que a gente tem vivido até hoje, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente vai ver, né, ao longo do dia de hoje que Cristo ele nos liberta e a palavra dele nos foi revelada, nos foi dada, e que a gente, buscando e conhecendo essa palavra, a gente é liberta dessas mentiras. E a gente pode viver em liberdade. Lembrando que nem sempre a gente enxerga que a gente acredita dessa forma,
mas a gente age conforme a gente acredita. Então, é como eu falei, muitas vezes a gente pode até dizer assim, eu não aceito, eu não penso assim. Não, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é suficiente, eu sei que Deus, Ele cuida de mim. Mas como é que você tem agido no seu dia a dia? Então, quando algo sai do seu controle, como é que você reage a isso? Quando um sofrimento assola você, como é que você reage? Quando o seu filho não faz o que você quer, como é que você reage? Então, a gente precisa começar a enxergar como a gente tem agido e reagido, porque muitas vezes a gente esquece que a gente não age somente, a gente reage. Então, isso é muito importante a gente reconhecer, né? Toda ação tem uma reação, como a física diz, e isso é uma lei universal, não só na física, mas com relação aos relacionamentos, né? E a primeira mentira que a gente vai entrar agora é: eu não tenho valor. E eu vou ler alguns testemunhos que a autora traz no livro, para a gente ter uma ideia do que algumas mulheres sentem quando a gente está falando isso, né? Eu não tenho valor. E o primeiro diz assim: meu sentimento de inferioridade tem sido uma luta contínua. Muitas vezes ele me levou a desistir de relacionamentos, embora eu seja uma pessoa extrovertida e que gosta de gente. Sinto a necessidade de que aqueles ao meu redor reafirmem constantemente meu valor, porque me sinto sem nenhum valor. Se as pessoas me conhecessem, elas concordariam. Outro testemunho. Por causa do sofrimento em meu casamento, sentia que eu era inútil e que ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Eu simplesmente não estava à altura e, como sempre, sentia que tinha de ser perfeita para ser amada. Obviamente, Deus também não me amava. E em muitos casos, esses sentimentos eles começam na infância, né? Porque a gente escuta alguma palavra, alguém diz algo a gente. E nesse testemunho, por exemplo, ela diz assim: quando eu era criança, me diziam que eu era tão inútil quanto tetas em um urso. Não demorei a acreditar que eu realmente era inútil. Ainda tenho problema com isso às vezes. Outro testemunho diz assim: acreditava que nunca seria ninguém neste mundo, porque era isso que ouvia quando estava crescendo. As pessoas me viam como uma retardada que não sabia de nada. Mesmo eu acreditava nisso naquela época. Costumava me fechar e não queria fazer nada com ninguém. Acreditei por toda a minha vida que nunca teria quaisquer bons amigos ou familiares e que iria apodrecer com o sofrimento e a dor pelos quais passei na maior parte da minha vida. Então, essas são algumas angústias que nós, como mulheres, passamos. Eu acredito que, pelo menos um desses pontos, a gente pode se identificar, e momentos da vida que a gente sente que não tem valor. E essas mulheres, a gente vê que elas, e muitas vezes nós, baseamos o nosso valor no que outras pessoas dizem a nosso respeito. Então, quando alguém fala algo para a gente absorve aquilo, por mais que a gente não tenha percepção disso, não reconheça, mas aquilo afetou a gente e a gente tomou como uma verdade. E, como eu já falei antes, isso vai se refletir nas nossas ações. O final disso, né, é que a gente já sabe que a gente acaba escravizada por essas mentiras. Então, a gente começa a realmente agir como se a gente não tivesse valor. Então, a gente vai tomar atitudes baseadas nessa mentira. E a gente não percebe que a gente está colocando a nossa identidade na mão de outras pessoas. A nossa identidade está sendo firmada dia a dia, baseada no que o outro pensa de mim, no que o outro fala de mim. E muitas vezes esse outro, a gente pode até falar assim, ele fala a verdade. Eu tive um pai ótimo, que não o meu exemplo, certo? Eu estou dizendo por exemplo. Eu tive um pai ótimo que me deu amor, me deu carinho, cuidou de mim e sempre me deu amparo. Então, eu vou crescer me vendo daquela forma.
Mas, e quando você não tiver mais aquele pai? E quando aquele pai lhe decepcionar? Como é que isso vai lhe afetar? Como é que você reage a isso? Então, mesmo pessoas que estão ao nosso lado, falando para a gente a verdade, a gente não tem que nos basear no que aquela pessoa está falando. A gente não pode colocar nossa identidade na mão das pessoas. A gente precisa firmar nossa identidade em Cristo. E a gente viver dependente, a gente vai dependente da aprovação das pessoas, a gente vai buscar somente agradá-las em todo momento. E isso vira uma escravidão. Eu acho que, se a gente não já viveu isso, a gente conhece alguém que busca a aprovação de pessoas e você vê, e às vezes você sente um dó da pessoa, porque você vê como aquilo causa sofrimento. A pessoa sempre tentando conseguir o amor do outro, a aprovação do outro, e muitas vezes aquilo é dado, mas mesmo assim você vê a pessoa ali sempre se colocando naquelas mesmas situações, sempre se doando, sempre se dando e não tendo limites, né? E você vê que a pessoa está ali escravizada. E como a gente vê lá em Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aqui ele coloca as riquezas, né, como exemplo, mas a gente pode aplicar isso para toda a nossa vida, com qualquer coisa que dispute o lugar de Deus na nossa vida. Então, um escravo, um servo, ele só obedece a um senhor. Não tem como ele obedecer a mais de um senhor. É por isso que muitas vezes eu não sei se vocês já escutaram isso, mas sempre se fala essa frase muito na internet, de que nada que a gente faz é neutro. Ou a gente está agradando a Deus, ou a gente está desagradando a Deus. Então, ou você está buscando agradar o Senhor, ou você está desagradando. Ou você está buscando a verdade, ou você está buscando a mentira e está se firmando nela. Ou você está caminhando para a liberdade no Senhor, ou você está caminhando para a escravidão do pecado. Então, não tem meio termo, não tem como a gente dizer que a gente está em cima do muro. Porque estar em cima do muro é estar do lado da mentira. Não tem zona neutra nisso. Né? Tem até uma história que os pastores sempre contam, dizendo de um homem que está em cima do muro e um lado e tem o diabo de um lado e Deus do outro, e o homem se incomoda porque o diabo não fez nada, e aí ele diz: por que você não está fazendo nada para que eu vá para o seu lado? E ele diz: porque o muro é meu, você já está do meu lado. Então, não há zona neutra. O final da escravidão, mesmo que o que a pessoa disse seja verdadeiro, o final é esse, a escravidão, né? Mesmo que o que a pessoa disse seja verdadeiro. Então, a gente precisa lembrar que, mesmo que a gente escute coisas verdadeiras das pessoas, a gente precisa colocar a nossa identidade firmada em Cristo, e não no que as pessoas dizem de nós. Muitas vezes a gente escuta essas mentiras na infância e a gente não confronta essas mentiras, a gente vai acreditando nelas e vai alimentando elas, cresce e se torna escrava daquela mentira. Como a gente viu esse exemplo, né, de uma menina que achava que escutava que era inútil, e realmente ela cresceu acreditando nisso e foi se fechando e não conseguia se relacionar com as pessoas. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente tem ouvido, naquilo do que a gente tem se alimentado e onde a gente tem baseado nossa identidade. Ao contrário disso, né, às vezes a gente também se coloca nessas situações de, por exemplo, as redes sociais hoje em dia, elas são um quadro, né, bem claro para a gente
do quanto a gente busca a aprovação das pessoas. Então, a gente vê os extremos, né? Geralmente tem gente que está ali se expondo a todo momento e se nutrindo de comentários, de curtidas e colocando a sua felicidade, sua identidade baseada naquilo. Então, se as pessoas comentaram, curtiram, eu estou feliz, e se as pessoas não curtiram, eu fico triste, eu não tive a aprovação que eu queria, não me senti amada. E tem também as pessoas que fogem das redes sociais justamente por isso, porque elas não conseguem se expor por medo da rejeição. Então, você vê os dois extremos, pessoas que estão buscando a aprovação e pessoas que estão fugindo da exposição porque elas estão com medo. Então, tudo isso acontece quando a gente não coloca a nossa identidade firmada no Senhor. E o nosso valor é determinado pelo que os outros dizem. E a gente vê lá em 1 Pedro 2,4, que diz assim, que Jesus é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Então, a gente enxerga aqui nesse texto que Jesus, ele foi rejeitado pelos homens. Então, ele passou por isso, que a gente passa. Porque nem sempre a gente vai ser aceito, nem sempre a gente vai ter aprovação, nem sempre a gente vai se sentir amado. Mas Jesus, ele passou por isso, e ele nos entende. E a reação dele a isso foi continuar obedecendo a Deus, continuar confiando na palavra do Senhor e continuar cumprindo aquilo a que ele foi chamado. Ele não virou as costas, não desistiu e não se trancou e disse, eu não tenho valor porque as pessoas estão dizendo isso de mim. Não, ele continuou firme no propósito para o qual ele foi chamado. Ele obedeceu sem duvidar, sem questionar. E muitas vezes é isso que nos falta, porque a gente quer provas, a gente quer entender, a gente quer que as coisas fiquem claras, mas tudo que a gente precisa está na palavra. E é só isso que ele pede da gente, confia em mim. E eu acho muito engraçado, né, que eu estudando, eu fiquei pensando assim, como Deus ele continua só pedindo a mesma coisa da gente desde a criação, né? O que ele disse para Adão e Eva foi exatamente a mesma coisa. Ele disse, vivam, usufruam daquilo que eu construí, vivam para me glorificar, vocês só não podem fazer isso. E era só isso, confie na minha palavra, confie em mim. Só isso. E eles não conseguiram cumprir, e essa é a nossa luta até hoje, né? A gente luta para conseguir confiar na palavra de Deus e viver conforme ela. E ao negar o nosso valor em Cristo, a gente nega o sacrifício de Cristo. Porque se a gente não consegue firmar o nosso valor no Senhor, então o sacrifício dele não vale de nada. Você está jogando fora o sacrifício de Cristo. E é ele que nos atribui valor. Então, o nosso valor ele está firmado no Senhor por causa disso. Porque eu e você, quando ainda éramos pecadoras, Deus ele decidiu nos amar. Né? Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos. Então, por causa disso, nós temos valor. É o valor de Cristo e não um valor em nós mesmas. E isso precisa ficar bem claro nas nossas mentes, né? Porque, como a gente vai ver ao decorrer do estudo, muitas pessoas dizem que o nosso valor está em nós mesmos. Então, você precisa se valorizar. Você precisa se colocar para cima. Se você não se valorizar, quem é que vai valorizar você? Né? E quando a gente vem para o Evangelho, a mensagem ela é totalmente contrária a isso. Não tem como essas duas coisas, essas duas palavras coexistirem. Ou você está vivendo por uma ou por outra. Então, se você precisa buscar o seu valor em você mesma, você não está vivendo o Evangelho. E talvez você não esteja nem crendo realmente no Evangelho. E você precisa rever os seus conceitos, rever o que você acredita, e enxergar o sacrifício, o preço que foi pago por você, pela sua alma.
Não porque nós temos valor, mas porque Cristo decidiu, simplesmente assim. Pela misericórdia dele, pela graça dele e pelo amor fiel dele por nós. Ele morreu por nós. É simples assim. Não foi porque ele viu a gente e disse: você é o centro da história de Deus, ou você é o centro do coração de Deus. Não foi isso. Cristo, ele simplesmente olhou para nós e decidiu fazer isso. Eu queria deixar isso bem frisado, né? O valor não está em nós. O valor está em Cristo, no que Ele fez por nós. É o valor que Ele nos atribui. Então, o valor da gente não é intrínseco, não vem de nós. Ele é externo. Ele nos é dado. Não é da gente. Então, se eu for cavar aqui dentro e dizer, não, eu preciso sair dessa cova que eu estou, preciso sair desse buraco, e eu vou procurar em mim mesma o meu valor, porque eu preciso encontrar, não há como encontrar. E a gente vê pessoas que vivem dessa forma, mas a gente vê como essas pessoas são abaladas quando elas não conseguem o que querem, quando elas veem que elas não têm o controle de nada, quando elas enxergam que, por mais que elas se autoafirmem, ao redor delas não é isso que vai acontecer, né? As pessoas não vão corresponder às expectativas da gente, as pessoas não vão agir conforme a nossa vontade. E a gente precisa decidir em que a gente vai acreditar, na mentira ou na verdade, de que o nosso valor está em Cristo. Tem até uma frase de Nathalie Campos, que é a esposa do pastor Heber Campos Júnior, que diz assim: ao buscarmos nosso valor e identidade nos padrões do mundo, perdemos o que já temos em Cristo, o que Ele já conquistou por nós. E decorrente dessa mentira, né, de não tenho valor, muitas vezes a gente vai colocando outras mentiras, né? Porque assim, se eu não me dou valor e eu preciso buscar em mim mesma, aí o mundo diz pra gente que a gente precisa se amar mais. Então, se você não se valoriza, você precisa se amar mais. É isso que o mundo diz. Só que essa é a solução do mundo e não a solução da palavra de Deus. Então, se tornou um mantra praticamente, né? Eu acho que quando a gente abre a internet, em todo lugar diz: siga o seu coração, faça aquilo que te faz feliz, não se reprima, viva a sua liberdade. É para isso que a gente está aqui. Você precisa buscar ser feliz, você só tem uma vida. Então, você vai continuar assim, mas a gente vê que a vida ela continua sendo vazia. Né? Ela continua sendo vazia de significado, de propósito, tudo é centrado em si mesmo. E a solução, né, não é essa. Tem até algo que ela coloca aqui no livro, que é o que o mundo diz, e é em inglês, na verdade, que tem love yourself, se ame, em inglês, e eles usam cada letra dessa frase para dizer algo, né? E eles falam assim: deixe de lado os deverias em sua vida. Abra-se para o milagre que é você. Valorize sua singularidade. Explore seus sonhos e suas paixões. Ceda à vida, siga o fluxo. Obedeça à voz do seu espírito. Descontraia-se, aconchegue-se e fique confortável. Renove-se de corpo e alma. Cerque-se de pessoas que se importam. Expresse-se. Seja fiel a você. Fique mais tempo com aquilo de que gosta. Sinta o amor especial de Deus por você. Então, várias páginas dizem, né? Você é preciosa, você é maravilhosa, você é especial, única, rara, valiosa, inteira. Você não precisa de nada para lhe preencher. Você é completa, é digna, é merecedora. Então, é isso que a gente escuta do mundo. E algumas mensagens contra a baixa autoestima, porque é isso que as pessoas dizem, né? Se você não se valoriza, você precisa se amar mais porque sua autoestima é baixa. Elas são distorções da verdade. E a autora fala assim: de acordo com a palavra de Deus, a verdade é que fomos criadas à imagem de Deus,
que Ele nos ama e que nós somos preciosas para Ele. No entanto, não somos nós que atribuímos esse valor a nós mesmas. Tampouco experimentamos a plenitude do amor de Deus ao dizer que a nós mesmas, o quanto somos amáveis. Ao contrário, Jesus ensinou que é perdendo nossa vida que a encontramos. A mensagem do amor próprio coloca as pessoas em um caminho solitário e sem retorno em direção à miséria. Então, essa mensagem da autoestima, ela é muito perigosa. Se você escuta ela, fuja e corra para a palavra e veja a realidade do que a palavra diz, porque a mensagem do Evangelho vai totalmente contra isso. A palavra ela diz que a gente não precisa aprender a se amar mais. A gente já se ama demais, a gente já é egoísta, e a gente pode ver isso numa criança quando ela nasce e quando ela está com algum brinquedo e você tira dela, você já vê que ela não quer compartilhar com os amigos, ela não quer. Então você vê desde a infância o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos egoístas. E nós já nos amamos muito, né? A gente não precisa aprender a nos amar mais. E é isso que a Bíblia mostra. Lá em Gálatas 5:26, Paulo diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E quando isso parece muito pequeno, né? Mas só que tem uma riqueza muito grande aqui dentro, que ele está deixando bem claro. A vanglória aqui, a gente pode entender orgulho, e ele está falando aqui que a vanglória, o orgulho, ele pode levar a provocar os outros, ou seja, agir com arrogância, ou pode levar você a ter inveja dos outros. Então, quando a gente vai pensar sobre baixa autoestima e alta autoestima, a gente vê que os dois são um lado diferente da mesma moeda. Então, a pessoa que ela se coloca para baixo, ela pensa, não tenho valor, preciso me amar mais, ela também está sendo orgulhosa. No fundo, a gente vai se fechando, e a gente vai pensando assim, poxa, minha vida deveria ser assim. Ela não é. E aí você vai se fechando, você vai ficando amargurada, e você vai dizendo, sem nem perceber, você está dizendo assim, eu mereço mais, eu não merecia estar aqui, eu não mereço esse sofrimento, por que eu estou passando por isso? Né? E a gente vai se fechando na nossa bolha e se colocando para baixo e dizendo, não, Deus não cuida de mim, as pessoas não gostam de mim, eu não me amo, e você vai tendo inveja dos outros. Por isso que é um lado da mesma moeda. Você vai enxergando o outro e você vai se comparando a ele. Você é orgulhoso e você se compara aos outros. Você se compara e você tem inveja, ou você se compara e você se sobrepõe e age com arrogância. Por isso que é um lado da mesma moeda. Então, se você se sentir inferior ou superior, é orgulho. E é uma fome de honra, né? Porque a gente sabe que a inveja, ela é aquilo que diz assim, poxa, eu merecia eu merecia isso, eu deveria ter isso, e o outro não, porque ele tem e eu não tenho, né? Então, o orgulho, ele vai para os dois lados, e muitas vezes a gente se engana achando que o orgulho é somente a arrogância, mas não. A partir do momento que a gente também vai se fechando para o mundo e ficando na nossa bolha, a gente está se isolando, porque a gente ama muito a nós mesmos. A gente ama tanto que a gente chega ao ponto de se isolar, porque a gente está a todo momento que a gente sai, a gente se depara com a verdade, com a rejeição, com o sofrimento, com a tristeza. E a gente se ama tanto que a gente se protege disso. Então a gente se esconde. E a gente se fecha. E o orgulho, no caso, o outro lado do orgulho, que é você ser arrogante, ele vai para o outro caminho, o outro extremo, no caso.
ele vai para o caminho de dizer, não, eu sou demais, eu sou mais do que você. E essa é a forma da pessoa se proteger também. Porque, no fundo, tanto da inferioridade quanto da superioridade, o que está é um ego ferido. Então, o meu ego ferido faz com que ou eu haja me querendo ser superior aos outros, ou que eu haja me colocando inferior aos outros. Então, são dois lados da mesma moeda. Somente em Cristo a gente pode ter uma nova autoimagem. Por isso que eu não gosto muito da palavra autoestima, porque eu acho que já leva a uma coisa assim, você precisa se valorizar. Tem um movimento muito grande, né, por trás disso. E quando a gente fala autoimagem, pelo menos você está falando só assim, a imagem que você tem de você mesmo. Então, só em Cristo a gente vai conseguir se enxergar e ter uma nova autoimagem que não se baseia na comparação com os outros. Então, se eu não estou me comparando com os outros, eu não vou me sentir nem superior nem inferior. Se eu basear a minha autoimagem em Cristo. Porque somente em Cristo você vai se sentir segura, você vai saber quem você é, pecadora, e você vai enxergar os outros como eles são, também pecadores. E pela graça de Deus, e não pelo seu mérito, pelo nosso mérito, não temos mérito, é que a gente foi salvo, pela graça, pela misericórdia. Então, você se enxergando como quem você realmente é, você consegue lidar com as pessoas, com os relacionamentos, com as situações da vida de uma forma totalmente diferente. E a sua autoimagem, o seu valor, não vai estar baseado no mundo, no que as pessoas dizem, ou em coisas, em nada. Vai estar baseado em Cristo. E quando Jesus fala, né, também tem um texto que as pessoas usam muito para defender a autoestima. Tipo assim, você precisa se valorizar, você precisa se amar mais, você precisa aprender. Que é quando Jesus ele fala faz o resumo da lei, e ele fala que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, entendimento, e para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, alguns cristãos, inclusive, né, porque esse movimento começou no mundo, mas veio para o meio cristão. Inclusive, psicólogos cristãos, enfim, adotaram essa ideia. E tem sido muito, e está em muitas igrejas, como a gente vê, né? E a gente vê que a gente não pode interpretar esse texto dessa forma. Por quê? Porque quando Deus está falando sobre a gente amar o próximo como a nós mesmos, Ele não está falando sobre amar o próximo como você se ama. Porque veja só, para deixar de uma forma bem clara, né, para ninguém sair com dúvida daqui, eu espero. Mas assim, quando Deus fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos, Ele não está dizendo para a gente amar o outro como a gente se ama. Por exemplo, se eu me amo, eu gosto de comer muito hambúrguer, eu vou comer 15 hambúrgueres por dia. E aí, eu amo muito Duda, né? E aí eu vou dar 15 hambúrgueres para a Duda. Ótimo. Não é assim que Deus quer que você ame o seu próximo. Então, quando Deus está dizendo aqui, até porque não é saudável, né? Eu comer 15 hambúrgueres. Então, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes, as pessoas querem transformar esse texto nesse sentido, né? Eu vou amar o outro como eu me amo. Então, se eu faço isso por mim, eu vou fazer pelo outro também. Mas só que tudo que você faz por você é bom? Não. Então, como é que você vai amar o outro de uma forma que não é boa? Então, quando Deus está falando aqui sobre a gente amar o próximo como a nós mesmos, Ele está falando sobre a gente amar o próximo como a mesma intensidade, a mesma generosidade, o mesmo fervor com que você se ama. Então, aqui é a qualidade do amor, não é aquilo que você está fazendo por você mesmo. Eu espero que tenha ficado claro, né? Ele não está falando aqui para você amar o outro como você se ama, até porque você não consegue se amar da forma que você deveria. Você não faz por você mesmo, eu não faço por mim mesma aquilo que eu deveria.
muitas vezes. Então, o amar a si mesmo aqui nesse texto é referente à qualidade do amor, não com relação ao critério. Então, fazemos coisas ruins a nós mesmos, somos escravizados pelas coisas que amamos quando Deus não está no centro. E lá em 1 João 4,19, a gente vê que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, somente por meio do conhecimento de Deus, do amor dEle, a gente pode amar verdadeiramente a Ele e ao nosso próximo. Por isso que eu comecei dizendo que a gente só vai conseguir ser liberta e caminhar em liberdade se a gente olhar para Cristo e conhecer a Ele. Porque se a gente não conhecer a Cristo, a gente não vai conseguir se enxergar. E você agir pelo seu bem, porque assim, não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo de ruim por nós mesmos, porque a gente não tem que se amar mais, porque... Não é isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente conhece a Deus, o fato da gente se cuidar melhor é uma consequência. Você não precisa focar nisso. E a palavra mesmo, se você ler a Bíblia toda, você não vai encontrar em nenhum momento dizendo para você focar em você mesmo e se cuidar. Não, isso sempre é uma consequência do quanto você ama a Deus e do quanto você busca a Ele. Então, quando Ele está em primeiro lugar, as outras coisas vão para o seu devido lugar. É por isso que ele diz lá em Mateus, em Mateus 22, se eu não me engano, ele diz que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando ele está falando isso, é literalmente isso que ele está querendo dizer. Você precisa buscar primeiro a Ele, e as outras coisas vão para o seu lugar. As outras coisas serão acrescentadas. E não porque você está buscando isso. Porque se a gente for buscar isso, nosso amor é um amor egoísta. Ele é egocêntrico. Você está sempre no centro. Então, se você não olhar para o Senhor e não ver que Ele nos amou primeiro, não enxergar a verdade, e a partir disso você amar a Deus e amar o outro, porque você enxerga o Senhor, enxerga o que Ele fez, o sacrifício dEle. E porque você enxerga o sacrifício dEle, você enxerga quem você é. Porque quando a gente enxerga o sacrifício de Cristo, a gente tem que ser levado a se perguntar: por que precisou alguém morrer por mim? Né? Muitas vezes a gente não se pergunta isso. Por que precisou? Precisou porque eu e você não éramos capazes de nos salvar, porque a gente não é perfeito, porque a gente é pecador, porque a gente precisava de alguém que fosse perfeito e que nos salvasse de nós mesmos. Então, em nós mesmos, nós nunca vamos encontrar as respostas. Eu tenho um texto lá em Romanos também, que ajuda a gente a entender um pouco melhor isso. Que diz assim, Romanos 3, 23 ao 27, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Então a gente vê aqui que a gente não tem mérito nenhum, né? A gente não tem mérito em nada, fomos salvos pela graça, não precisamos nos amar mais, nós carecemos da glória de Deus. E lá em Lucas 9, 23 e 24 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará.
Então, nós somos justificados em Cristo. E é aí que está o nosso valor. Ele nos deu valor, não temos valor em nós mesmas. O nosso valor existe em consequência do valor dele. Vem de fora de nós, como eu já falei. E só enxergaremos esse valor quando a gente negar a nós mesmas. Quando a gente tomar a nossa cruz e seguir ele diariamente, como fala aqui o texto de Lucas. Dia a dia, tome a sua cruz. Então, o chamado da palavra de Deus, o chamado do Senhor para nós, não é para que a gente busque o nosso valor em nós mesmas e muito menos que a gente aprenda a se amar mais. Essa mensagem vai totalmente de encontro à Bíblia. E quando a gente se depara com esse texto, a gente vê claramente para que a gente foi chamada. A gente foi chamada para negar a nós mesmas. Então, como é que você pode estar buscando se amar mais se a palavra diz que você deve negar a si mesmo? Então, a palavra ela chama a gente a, se alguém quiser falar de amor próprio, que eu acho que não tem como falar disso, a Bíblia não nos chama a isso, a nos amar mais, mas o amor próprio seria esse: negue-se a si mesmo. Se for para você se amar, é dessa forma que você é chamado a se amar, a se negar, a tomar a sua cruz. E quando ele fala tomar a sua cruz aqui, ele está dizendo: mortifique o seu eu todos os dias. Todos os dias da sua vida, você deve mortificar o seu eu. Então, a mensagem do Evangelho é totalmente contrária a tudo isso que vem sendo falado, inclusive dentro de muitas igrejas evangélicas, cristãs e tudo mais. Nós somos chamadas a tomar nossa cruz, negar nós mesmas e seguirmos a Cristo. Porque quando a gente quiser salvar a nossa vida, a gente vai perdê-la. É isso que a palavra diz. Mas quando a gente perder a nossa vida, negar nós mesmas e se dispor a viver para o Senhor, aí sim nós estamos caminhando pela salvação. Porque enxergamos o Salvador e cremos nele. Enxergamos a sua obra, cremos, seguimos a ele e estamos nos negando. Então, esse é o chamado da palavra. E nossa maior necessidade, ela é do Senhor, né? Não é daquilo que a gente acha que a gente tem necessidade. Quando a gente lê esse texto de Mateus todo, que fala até das ansiedades da vida, Deus coloca como necessidades básicas de roupa e alimento. E muitas vezes a gente quer dizer que as nossas necessidades... Então, eu preciso ser amada. Para amar o outro, eu preciso ser amada. Para amar o outro, eu preciso me amar. Para amar a Deus, eu preciso me amar primeiro. Para fazer algo, eu preciso de algo antes. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, ainda que uma mãe venha esquecer de um filho, eu me lembrarei de ti. Eu estarei contigo. Eu te amarei. É isso que a palavra fala. A palavra diz, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, por amor de mim, ele não me conhece. Essa pessoa não é minha. Ele nos chama a negar nós mesmos, a deixar de lado tudo que não seja ele no centro do nosso coração. E quando ele está... eu esqueci de quem é essa frase, mas ela é ótima para gravar para sempre. Diz assim para a gente que quando a gente coloca as primeiras coisas no seu lugar, as outras coisas, elas encontram o seu lugar e elas são elevadas. Então, se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai amar mais o seu marido. Se você trocar isso, você coloca ele como ídolo, você vai destruir a você mesma, ao seu marido, o seu relacionamento, o relacionamento das pessoas que estão ao seu redor, porque ele vai ser entronizado, às vezes até você está num nível de escravidão tão alto do pecado que você acaba o seu relacionamento com as pessoas e só o que importa é aquilo ou aquela pessoa para você. Então, quando a gente coloca as primeiras coisas no seu lugar, as outras, elas seguem o lugar que elas deveriam estar. E elas são elevadas. A gente pode amar elas com mais intensidade e de forma melhor. Então, quando a gente nega a nós mesmas, é isso que vai acontecer, né? E nós somos muitas vezes enganadas pelo mundo para acreditar que o contrário é o que vai acontecer. Então, se você não se valorizar, quem é que vai lhe valorizar?
É isso que o mundo diz, né? Eles colocam dúvidas. Mas, se a gente crê na palavra, a gente sabe que a gente precisa ser guiada por ela e não pelo que nós sentimos. E que a palavra nos diz que Deus ele nos ama apesar de quem nós somos e não por quem nós somos. Então, se você escutar sobre baixa autoestima, sobre alta autoestima, enfim, essa mensagem para o mundo, o evangelho, ele se torna ofensivo, né? Porque a gente chegar para as pessoas e dizer uma mensagem dessa, assim, não, eu até tem algumas páginas, né, que são a minoria, na verdade, acho que é coach dos fracassos, enfim, que fala até umas verdades assim, né, tipo abaixando a bolinha, né? Porque a mensagem que a gente vê hoje em dia é essa: você precisa se valorizar, você precisa sair desse buraco que você está. E a gente precisa rejeitar tudo isso e falar a verdade. E decorrente de tudo isso, vem a terceira mentira, que é: não consigo controlar o meu jeito de ser. Porque vem decorrente dessas mentiras, né? É uma escada assim que é uma bola de neve, na verdade, né? Você acha que não tem valor, então você precisa se amar mais. E aí, porque você é assim, você não consegue controlar o seu jeito de ser. E é um tipo de vitimismo, esse não consigo controlar o meu jeito de ser, ela traz no livro como um vitimismo, no qual a gente não assume a responsabilidade pessoal pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes, nosso comportamento. A gente tem 1 milhão de justificativas, né? Ela até coloca aqui algumas justificativas. Deixa eu ver. Nossa casa é tão pequena, tudo me dá nos nervos. Meu trabalho é tão estressante, não consigo deixar de ficar irritada com meus filhos quando volto para casa. É aquela época do mês. Meus hormônios estão enlouquecendo. Estou tão cansada, não consigo funcionar. Minha família nunca lidou com problemas. Nós simplesmente acumulávamos tudo dentro de nós e fingíamos que nada estava errado. Até hoje não sei enfrentar problemas realmente. Meus pais nunca me apoiaram e nunca fui capaz de me sentir amada. Minha mãe e a mãe dela eram maníaco-depressivas. Acredito que isso seja hereditário em nossa família. Minha mãe nunca foi uma verdadeira mãe para mim. Nunca tive um modelo para me mostrar como criar filhos. Tive uma infância abusiva. Nunca fui capaz de confiar nas pessoas. Meu ex-marido sempre me colocava para baixo. Ele destruiu minha autoestima. Então, o que a gente pode deduzir disso que está sendo dito é que o modo que a gente vive, que a gente se comporta, as escolhas que a gente toma, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que o outro fez comigo. E a gente tira totalmente a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, atitudes e nosso comportamento. E é muito fácil viver assim, né? A gente fica assim: o que eu vou fazer, né? Se não tem o que eu fazer, porque a culpa não é minha. Como é que eu vou mudar o que o outro fez comigo? Não tem como eu mudar essa situação. Então, que culpa eu tenho, né? A gente cai nessa mentira. E quando a gente age assim, a gente acredita que a gente está fadada ao fracasso. E que não temos o menor controle sobre quem somos, o que fazemos. Nos consideramos uma marionete na mão de Deus ou de algum outro ser. Essa mentira nos rouba a esperança de que podemos sim ser diferentes e assim nunca mudaremos, pois agiremos conforme a mentira em que acreditamos, não sairemos do lugar. A verdade é que, em algum momento da nossa história, a gente simplesmente acreditou nessas mentiras e a gente foi crescendo e não assumindo a responsabilidade por aquilo que a gente deveria fazer. Em algum momento, a gente precisa enxergar que a responsabilidade é nossa. Então, quando as pessoas também falam sobre autoestima, né, elas geralmente dizem isso, tipo, assim, você precisa valorizar a sua criança, você não pode falar não para ela, porque ela vai ter traumas quando ela crescer e ela vai ser de determinada forma.
E uma coisa que Jay Adams ele fala no livro Autoestima, uma perspectiva bíblica, ele mostra como a gente, o que eu falei no começo, né, sobre ação e reação. Então, a verdade é que os nossos pais, por exemplo, eles agiram em todo momento, de alguma forma, com relação a gente. E a gente reagiu àquilo que os nossos pais nos fizeram, que muitas vezes foi, sim, pecado contra nós. Mas só que eles agiram e nós reagimos. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai criando padrões pecaminosos. Então, por exemplo, se o meu pai me dizia coisas ruins, foi um pai abusivo, e eu cresci acreditando nisso. Mas, e por causa disso, eu fiquei depressiva, eu sou muito triste e tudo mais, mas foi algo que eu escolhi. Porque se você for analisar, a gente, naquele momento, a gente era vulnerável, sim. Não estou dizendo que é certo, lógico que não, mas há a nossa responsabilidade. Então, a gente escolheu continuar acreditando naquilo. A gente continuou acreditando, a gente se firmou, a gente firmou a nossa identidade baseada naquilo, naquela mentira que a gente ouviu do nosso pai, de uma professora, de um colega de classe. Então, a gente se firmou naquilo e a gente ainda vai aumentando aquela mentira e transformando ela de uma forma que... ela dá até um exemplo no livro. Alguém diz até uma verdade, por exemplo. Eu sou gorda, e aí alguém chega para mim e diz, você é gorda. Não é uma mentira. Pode ser chato, né? A pessoa fala isso, falta de educação, mas, enfim, não foi uma mentira. Mas aí, a partir disso, eu vou começar a construir toda uma história. Então, eu sou gorda, então ninguém nunca vai me querer. Eu sou gorda, então ninguém vai me amar. Eu sou gorda, então você vai construindo várias coisas a partir daquilo. E você acaba escravizada. E a gente vê que a gente esquece que pecaram contra nós, mas que a gente também reagiu a esse pecado. E qual foi a forma que você reagiu a esse pecado? Você reagiu em ira, você começou a se rebelar, você começou a buscar a aprovação do seu pai, sei lá. Eu me vi muitas vezes nesse campo, de buscar agradar cada vez mais, porque para ter o retorno daquilo que eu queria. Não, eu preciso agradar, porque aí as coisas vão andar conforme eu quero. Então, e aí ele vai me amar, e aí ele vai... Então, a gente precisa ver aquilo que a gente está buscando também. Então, na nossa história, foram cometidos pecados contra nós, mas a gente reagiu a todos esses pecados, de alguma forma. Né? Não tem como. Então, se você está em cima do muro, já é uma reação. Se você simplesmente ficou parada e paralisada e acreditou naquela mentira, você simplesmente escolheu essa forma, esse padrão pecaminoso de reagir. Então, isso é libertador, parece pesado, né? Mas, como ele coloca no livro, Jay Adams, ele diz que é isso que nos traz a esperança, né? Justamente por isso. Porque se a gente enxerga que é o pecado, não é um determinismo, porque se o que você faz ou o que aconteceu na sua infância for determinar todo o seu futuro, veja como você está preso. Você não tem esperança. Nada vai mudar. Essa é a mensagem do mundo. E eles não percebem que essa é a mensagem. Mas é exatamente essa a mensagem. Se você fizer alguma coisa com seu filho, ele criança, e você vai fazer porque você é pecador, então em algum momento você vai cometer um pecado contra ele, isso vai determinar a vida dele para sempre. E isso é uma mentira, a maior mentira do universo, né? Não é verdade. A verdade é que nós reagimos a esse pecado. E se reagimos em pecado, há esperança para nós, porque nós temos um Redentor que morreu por nós e que nos convida a negar a nós mesmos. Ele nos mostra a verdade e ele diz, eu estou com você, ainda mais. Ele não diz só assim, vai, mude
agora você já enxerga a verdade, pode ir. Não, ele fala, vem, ele mostra a verdade para a gente e ele caminha com a gente. E ele nos dá o Espírito Santo, que nos conduz, que nos mostra a verdade, que nos encoraja. Que quando a gente está lá enganada pela mentira, mas está despertando, ele faz você perceber, estou agindo assim de novo. Meu Deus, de novo, é isso. Meu pai falou isso, o fulano falou isso. Meu Deus, eu ia reagir da mesma forma. E aí, quando é da outra vez, você percebe de novo, você vai se entristecendo porque você continua fazendo aquilo. Mas com o tempo você vai vendo que você percebeu muito antes, você já não reagiu daquela forma, porque o Espírito Santo está ali te mostrando, e você está caminhando, e você está conhecendo a Cristo, e tudo vai mudando. Então, quando a gente conhece ao Senhor, e a gente vai enxergando, a gente enxerga quem o Senhor é, o sacrifício dele por nós, enxerga por que a gente precisou desse sacrifício, porque nós somos pecadores, enxergamos quem somos, e aí nós podemos nos relacionar com as pessoas e com a criação de Deus de uma forma que glorifica Ele e de uma forma muito mais leve, porque Deus ele nos chamou para a liberdade. Ele não chamou a gente para viver escravizada pelo pecado. Ele chamou a gente para viver, para dar testemunho da palavra dele. Então, ele não quer que a gente viva assim, ele quer que a gente mostre ao mundo como verdadeiramente a gente pode ser liberto, como a gente pode viver no mundo, em meio ao sofrimento, de forma alegre, de forma que a gente está triste, mas ao mesmo tempo a gente está alegre. E é inexplicável. É inexplicável, realmente. Mas, ao mesmo tempo que a gente está passando por um período difícil, a gente sente a alegria do Senhor. A gente sente firmeza nele, segurança, porque Ele está conosco, porque a gente sabe que Ele está cuidando de nós. Então, é um processo de santificação, né? Deus ele chamou a gente e Ele nos coloca nesse processo de santificação até a volta dEle. E então que a gente busque isso, né? Porque a verdade, como ela diz no livro, é uma citação, ela diz assim, a verdade é que, de fato, temos uma escolha. Somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Podemos ser mudadas pelo poder do Espírito de Deus. Uma vez que conhecemos e abraçamos a verdade, podemos nos libertar das correntes de nosso passado, de nossas circunstâncias e até mesmo de hábitos profundamente arraigados. Então, a gente pode sim ser liberta. Você não está fadada ao fracasso, você não está preso ao seu passado, você não está preso ao que alguém disse de você lá atrás na sua infância, que até hoje isso lhe incomoda, até hoje isso faz com que você haja com as pessoas de uma forma ruim, atinja todos os seus relacionamentos. Isso não é verdade. Então a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa orar, pedindo para que Ele nos ajude, pedindo para que Ele nos mostre a verdade, pedindo para que Ele abra os nossos olhos e a gente possa enxergar como a gente tem agido, em que mentiras a gente tem acreditado, né? Porque se a gente não buscar também e viver esperando, não foi a isso que Ele nos chamou. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, mortifique o seu eu e siga-me. Então, tem uma parte sua, nossa, minha também, no processo de santificação. Na salvação não tem, mas no processo de santificação existe sim uma responsabilidade minha e sua de buscar isso. E para que você tenha esperança, né, tem um texto de Romanos 12, o 2 e o 3, que ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, que você não pense de si mesmo com superioridade ou com inferioridade, mas que você pense com moderação, conforme a palavra mostra que você é. Realmente nós somos pecadoras, realmente não temos valor em nós mesmas, realmente a gente se enxerga e a gente acaba se odiando mesmo. Porque a gente enxerga o nosso pecado, a gente se enxerga no espelho e pensa, como é que eu vou fazer agora? Porque assim,
não tem nada aqui para aproveitar, não tem nada aqui que seja bom, está tudo manchado, está tudo entramelado com pecado, está tudo errado. Mas Deus, Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, e por isso nós temos esperança. E por isso nós podemos crer que podemos sim ser transformadas, porque a palavra dele diz isso. Então, quando você fizer essa oração, que tem lá no Salmo 139, o 23 e o 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já tem a resposta. A resposta para essa oração é sim. É isso que eu estou fazendo na sua vida, minha filha. É isso que eu estou fazendo. Quando você ora ao Senhor e você diz: Senhor, me transforma, me muda, me mostra as mentiras em que eu acredito. Você já tem a resposta para essa oração. A resposta dele para você é sim. É a isso que eu estou lhe chamando, é isso que eu quero de você. Só caminhe. Não vai ser na ordem que você quer que as coisas vão ser reorganizadas. Não vai ser no momento que você quer que as coisas vão ser transformadas no seu coração e tudo vai fazer sentido. Não vai ser nada do jeito que você pensa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a resposta para a oração que você faz ao Senhor, pedindo para que Ele lhe mude, lhe transforme e que Ele lhe mostre as mentiras em que você acredita, a resposta para essa oração é: sim, minha filha, é isso que eu estou fazendo. É isso que eu quero de você. Continue. Continue a caminhar. Não desista, não pare. Não desvie seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Só continue no caminho. É isso que Deus Ele quer de nós. Então, é que a gente caminhe com essa firmeza, com essa fortaleza no coração, essa segurança de que o Senhor quer isso para nós. E que a resposta ela já foi dada. Basta você ler a palavra, buscar Ele, que você vai encontrar lá tudo que você precisa. Você não precisa de nada além disso. Lembrem sempre, não confie em você mesmo. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus pensamentos. Confie na palavra do Senhor. Então, sempre que vier algo que você sabe que não é verdade, para você saber que não é verdade, você precisa estudar a palavra. Então, lembre disso. Esse pensamento não é verdade. Meu Deus, não tenho valor. Estou me sentindo nada. Isso não é verdade. Em certo sentido você não tem valor, você não é nada, mas você entende que Ele lhe deu valor. Ele lhe concede valor quando Deus olha para a gente, Ele vê o sacrifício de Cristo, Ele chama a gente de filho. Então, Ele atribui valor. Ele nos ama, Ele cuida de nós. E também lá em Gálatas 5:1, ele diz assim, Paulo falou, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Essa é a vontade do Senhor para nós. Ela está bem clara. Muitas vezes a gente simplesmente não acredita na palavra, a gente age como ateus. A gente é ateu na prática e é crente intelectualmente. Só que quando a gente vai enxergar a verdade, a gente vê que, na verdade, nem intelectualmente a gente acreditava de verdade. Era uma mentira da nossa própria mente. E Deus ele não chamou a gente para viver assim, Ele chamou a gente para viver em liberdade. Toda vez que você sentir algo, que você pensar em algo, desconfie. Não confie em você mesmo, confie na palavra. Confie na palavra. Diga a você mesmo todos os dias: não, eu minto para mim mesma. Eu sou mentiroso, eu mesmo. Então, se encha da palavra para você conseguir lhe dizer, o Espírito Santo trazer a você a memória, a verdade. Porque se você alimentar os seus pensamentos, os seus sentimentos, é isso que vai vir no momento da fraqueza. E essa oração, eu sempre oro ela, né? E eu quis trazer por causa disso, né? Que eu acho muito bonita. E muitas vezes a gente não tem nem palavras para falar. Eu acho que ajuda muito ler um salmo, alguma coisa assim. E essa oração eu sempre faço ela muito, assim, pedindo para que Deus veja se há em mim algum caminho mau e que Ele me guie pelo caminho eterno. E é com essa palavra que
queria acabar hoje, né? Eu queria dizer que a gente se enxergasse pelo espelho da palavra, né? E que a gente busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente não precisa daquilo que a gente acha que a gente precisa. A gente só precisa daquilo que Deus diz que a gente necessita. Então, lembre sempre também de trocar a palavra necessidade quando você fala algo. Eu preciso ou eu necessito, por eu desejo isso. Porque o que você precisa realmente é o que Deus diz que você precisa. E a verdade que a palavra diz é que você precisa somente dele. Então, Paulo, ele sofreu muito. Tem um texto que fala todos os sofrimentos que ele passou, várias coisas, e eu acho que, com certeza, não tem tudo que ele passou, mas ele já passou por naufrágio, passou por perseguição, apanhou, teve que fugir. Então, imagine, né, se a mensagem for ao contrário disso, se for uma mensagem, venha porque sua vida vai ser um mar de rosas. É mentira. Não, nós somos chamados a caminhar com o Senhor, mas Ele estará conosco no caminho. É isso, amém.